آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja Ele, e que a paz e a bênção de Allah esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o último dos profetas e mensageiros, e com todos os profetas e mensageiros, desde Adam alaihi salam até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É com todo prazer que a gente começa essa quarta-feira, essas aulas que, se Deus quiser, inshallah, vão ser semanais, toda semana, inshallah, toda quarta-feira. E eu agradeço a todos vocês, sem exceção de nenhum, do Cabo, do Rafir, todos vocês, pelo recebimento, pela recepção e por tudo. E eu escolhi aqui porque eu gosto de vocês por Allah. Inshallah, a gente começa hoje, vai ser uma coisa contínua, para que a gente possa... primeiro eu aprendo, eu me beneficio e beneficio aos meus irmãos. E para mim é uma honra, é um prazer, inshallah, toda quarta-feira vamos se esforçar para estar aqui com vocês, inshallah. O assunto que a gente escolheu para começar é a crença. Vamos falar, inshallah, sobre a crença. As irmãs estão ouvindo? Estão ouvindo? O assunto que a gente escolheu para falar, inshallah, é o assunto da crença. Por que a crença? Por que a gente vai começar com a crença? Por que a gente não vai começar a ensinar, por exemplo, a oração, ou o wudu, ou outra adoração, que Allah citou? Que os pilares do Islã tem a oração, tem o Hajj, são os pilares do Islã. A gente está começando com a crença em particular. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, o caminho do paraíso, que leva a pessoa ao paraíso, antes de tudo, é o quê? É a crença dele. É a crença da pessoa. Como veio no hadith, que no dia do juízo final vai ter aquela pessoa que não teve nenhuma boa ação. Porém, eles vão tirar um jornal, um pedaço que estava escrito nele, al-bitaqa, que estava escrito nele a palavra La ilaha illallah. Os anjos vão entregar para mostrar, ó, ele tem essa palavra, La ilaha illallah. Ele testemunhou que não há outra divindade digna de adoração, a não ser Allah, com sinceridade. E no final, essa palavra vai salvar ele do fogo do inferno. Isso mostra a importância da crença. O segundo ponto, a segunda questão, ou a segunda evidência que mostra a importância desse assunto, é que se a pessoa olhar a história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele vai ver que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se tornou profeta com quantos anos? 40 anos. Quando ele tinha 40 anos, ele se tornou profeta. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou 13 anos divulgando o monoteísmo. Ele ficou 13 anos em Meca divulgando o monoteísmo, e depois que ele fez a hijra para Medina, ele ficou 10 anos e depois faleceu, que a paz de Allah esteja com ele. E só divulgava o Tawhid, só chamava as pessoas para a palavra o quê? La ilaha illallah. Não ensinou nem oração, nem zakah, nem reza, nem hajj. Não falou para as pessoas largarem os pecados, largarem a bebida alcoólica. Não teve nada disso. A bebida alcoólica foi proibida quando? Em Medina, quando as pessoas já estavam com a fé forte, já estavam com a crença forte no coração. Não tem como você chegar para uma pessoa e falar para ele, reza 5 vezes por dia, ou faça wudu de água fria no inverno, acorda para fazer wudu de madrugada no Fajr, para rezar o Fajr, ou larga, ou para de fazer isso, de fazer a fornicação, ou para de fazer esses pecados, se essa pessoa não tem uma fé concreta e firme no seu coração. Então a pessoa ela só consegue praticar o bem e se afastar do mal com a fé dela. E depende da fé da pessoa, enquanto a fé mais forte ela vai estar, mais boas práticas essa pessoa praticará. Enquanto mais fraca a fé estiver, a pessoa em mais pecados ela está sujeita a cair e cometer. Por isso, os ulama e os sábios citam, eles falam o que é a fé, a definição da palavra fé. Se a gente falar o que é a fé da pessoa, eles falam a fé, qawlun bil lisan, é você testemunhar com a sua língua. Wa amalun bil jawarih, você praticar o quê? Praticar com o seu corpo, com o seu corpo, fazer as práticas que Allah ordenou. E o terceiro ponto, o i'tiqadun bil qalb, e a crença que está no seu coração. Então a fé são essas três coisas. São a testemunhar com a língua, falar com a língua,
Segundo, a crença que está no seu coração. E terceiro, as práticas também fazem parte da fé. E os ulama citam uma questão importante. Yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Essa fé aumenta enquanto mais boas práticas você faz. Wa yanqusu bil-ma'siyah. E com a desobediência e os pecados que você comete, essa fé enfraquece. E a pessoa pode ver isso. A pessoa, quando comete um pecado, ela vê que a fé dela enfraquece. E às vezes, quando a pessoa comete um pecado, ela vê que ela acaba cometendo outro. Um pecado leva ao outro. E a boa prática leva à boa prática. Você vê que quando você começa a fazer as rezas direitinho, fazer o wudu bem feito, você vê que você começa a praticar outras boas práticas. E quando você está rezando corretamente, você deixa de olhar para aquilo que é proibido, ou deixa de ouvir aquilo que é proibido, e deixa de falar aquilo que é proibido. Porém, quando você está longe da adoração de Allah Azza wa Jal, você acaba caindo nesses pecados, wal-'iyadhu billah. Então, para definir a importância da fé, o que o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, falou? Um dos grandes sábios, ele falou: "Ahammu ma 'alayka ma'rifatu at-tawhid." A coisa mais importante que você tem para conhecer e aprender é conhecer o tawhid, conhecer o monoteísmo. O que é o monoteísmo? Aí ele continuou a frase dele, ele falou: "Qabla ma'rifati al-'ibadati kulliha." Antes de você saber todas as adorações. Ele falou: "Hatta as-salah." Antes de você aprender a oração. Você tem que aprender o quê? A sua crença e o seu monoteísmo. Por esses motivos, a gente, inshallah, escolhemos começar com esse assunto, que é o assunto da crença. E os ulama, o primeiro assunto importante na crença do muçulmano é o quê? São os pilares da fé. São os pilares da fé. O hadith, famoso hadith, que o anjo Gabriel foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na forma de uma pessoa, na forma de um ser humano, e falou: "Ó Muhammad, akhbirni al-iman, me diga o que é a fé." Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam citou 6 pilares que todo muçulmano deve crer, entender e saber os seus detalhes. Qual que é? Ele falou: "An tu'mina billah", você crer em Allah, wa malaikatihi, crer nos seus anjos, wa kutubihi, e crer nos livros revelados por Allah, wa rusulihi, e crer em seus mensageiros e profetas, wal yawmil akhir, e crer no último dia, o dia do juízo, o dia do julgamento, wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, e você crer na predestinação divina, seja boa ou ruim. Esses são os 6 pilares da fé. Inshallah, vamos começar a explicar esses 6 pilares, o que significam esses pilares, o que abrangem essas palavras. Primeiro pilar, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou: "An tu'mina billah", você crer em Allah. O que é crer em Allah? Crer em Allah abrange 4 questões principais. Abrange 4 pontos ou questões principais que todo muçulmano deve memorizar, entender. Quais são esses 4 pontos? O primeiro ponto, a crença na existência de Allah. A crença na existência de Allah. O segundo ponto, a crença na senhoria de Allah. Que Allah é senhor de tudo e tudo está nas mãos de Deus. Terceiro ponto, a crença que Allah é o único digno de adoração. É a única divindade verdadeira e digna de adoração. Esse é o terceiro ponto. E esse é o ponto mais importante, e a gente vai citar esse ponto e vai falar com mais detalhes sobre esse ponto principalmente. E o quarto ponto principal é a crença que Allah Azza wa Jal é único em seus nomes e atributos. Único em seus nomes e atributos. Esses 4 pontos todos vocês têm que saber e memorizar. O primeiro ponto, a crença na existência de Allah, a crença na existência de Deus, da divindade única. O que é a gente crê que Allah Azza wa Jal é uma existência verdadeira? É uma existência verdadeira, está acima do 7º céu, e ele realmente existe. As pessoas falam: Allah está em todo lugar. Não, Allah está acima do 7º céu, prostrado em seu trono. Prostrado em seu trono, louvado seja. E ele existe, Allah Azza wa Jal existe, não teve nem início e não terá fim. Não teve nem início e não terá fim. E o profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado sobre aqueles pensamentos que vêm na cabeça das pessoas. As pessoas falam: quem criou tal, quem criou tal, quem criou tal, até que o shaitan fica sussurrando na cabeça da pessoa e diz: quem criou Allah? Quem criou Allah? Aí a pessoa começa o quê? Começa a entrar as dúvidas na pessoa. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se a pessoa chegar a esse ponto de dúvida, ele falou o quê?
فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Que ele diga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, peça proteção contra o shaitan, وَلْيَنْتَهِ. E que ele pare com esses pensamentos imediatamente. Porque esses pensamentos, se a pessoa ir levando, o que? O demônio, o shaitan, o inimigo de Deus, vai levar você o quê? Pode levar você até a incredulidade, que Allah nos proteja disso. Então, a crença na existência de Allah. Eu pergunto, tem pessoas que não creem na existência de Allah? Tem. Ateus que não creem na existência de Deus. Eles falam, não tem Deus. Eu até ouvi uma vez um técnico de futebol falando. Ele falou, eu creio em você que pode me ajudar. Ele falou para o repórter que estava na frente dele, eu creio em você que você me dá. Se eu precisar de você agora, você me ajuda. Agora, aquilo que eu não sei, eu não creio. Ele não acredita. Subhanallah, olha o shaitan como leva as pessoas, a que ponto leva as pessoas. Ele não sabe que as pessoas, se te ajudar uma vez, 2 vezes, eles vão se cansar de você e não vão nem olhar para você. Você não sabe que o sustento está na mão de Allah, que a sua saúde está na mão de Allah, a sua vida, a sua respiração, tudo isso está nas mãos de Allah Azza wa Jalla. Tá, quais são as evidências da crença da existência de Allah? Se a gente diz a existência de Allah, precisa de evidência, certo? Primeiro, se a gente está falando com uma pessoa que acredita no Coran, as evidências no Alcorão da existência de Allah são muitas. A gente não vai citar essas evidências porque todo versículo no Alcorão o que provam a existência de Allah. Se a pessoa não acredita no Alcorão, acredita em outra religião, a gente vai falar que qualquer livro revelado por Deus, até os livros que foram adulterados, como o Velho Testamento ou o Evangelho, e outros livros falam sobre a existência de Allah. E toda religião acredita na existência de Deus, exceto os ateus. Então todo livro que a pessoa pegar e ler, livro religioso, revelado, sagrado, fala sobre a existência de Allah. E não é possível que todos esses livros estão falando algo que não seja verídico. Até a pessoa parar para pensar, parar para raciocinar. Será que todos esses livros revelados por Deus, que falam sobre a existência de Deus, é mentira? Tudo isso é mentira? Tudo isso foi inventado? Não é possível. Tá, a terceira evidência que prova a existência de Deus. Allah Azza wa Jal enviou para a humanidade, está provado nos livros de história. As pessoas que não acreditam nos livros sagrados, está provado nos livros de história, naquilo que as pessoas escreveram, que Allah enviou para a humanidade vários profetas e mensageiros. Vários profetas e mensageiros. Isso aqui é fato. E Allah Azza wa Jal enviou todos esses profetas e mensageiros, chamavam as pessoas, ou ensinavam as pessoas o quê? Falavam para as pessoas sobre a adoração de Deus. Então não é possível que todos esses profetas que ensinavam uma única coisa, ensinaram isso à toa ou errado. Isso aí não é possível. Tá, aquela pessoa que não acredita em nada, se você fala não acredita em nada, a gente fala tem aquelas evidências que são lógicas. Evidências lógicas. O que é evidência lógica? A gente fala, ele vai falar, não, me prova que Deus existe. Me prova, me dá uma evidência lógica que Deus existe. A gente vai falar, as evidências lógicas que provam a existência de Deus são várias. Primeiro, todo esse universo, essa natureza, essas criaturas que existem no mundo, tudo isso que acontece no mundo, o que? Prova a existência de Deus. E Allah Azza wa Jal falou o que? Sobre nós mesmos. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. E em vós mesmos, em vossa alma, em vós mesmos, vocês não refletem, você não para refletir sobre você mesmo, esse corpo, como ele funciona, os batimentos cardíacos, como a pessoa deixa de viver quando a alma sai, todos esses detalhes, o seu corpo funciona de uma forma perfeita. Você não fala, não é alguém que criou a gente, todas as pessoas são diferentes. A pessoa para pensar, se uma pessoa parar para refletir, olhar a natureza de Allah Azza wa Jal, olhar tudo o que acontece, ou se a pessoa parar para ver aquelas pessoas que suplicam por Allah. Várias pessoas falam e comprovam, eu supliquei para Deus e Deus me salvou de tal. Pessoas, até não muçulmanos, eles falam, eu supliquei para Deus, eu estava numa necessidade, eu estava muito necessitado, supliquei para Deus e Deus me deu, me atendeu. Existem pessoas que falam isso ou não existe? Todos estão mentindo? Todas essas evidências, o quê? São lógicas, a gente fala, você tem que parar para pensar e ver realmente se isso é verdade ou não é verdade. Todas essas coisas, o que leva a pessoa a entender que isso é verídico, a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. E outra coisa, a natureza das pessoas. A natureza das pessoas, os ulama citam. Se uma pessoa nascesse no meio de um mato e não tivesse influências de mídia ou de pessoas que desviam as pessoas do caminho correto, todas essas pessoas nasceriam e morreriam no meio da natureza ou no meio da mata, crendo na existência de Deus.
crendo na existência de Deus. Muitas pessoas que não têm religião, não acreditam em Deus, quando estão em perigo, o que eles falam, Rafi? Ai, meu Deus. Natureza deles, meu Deus. Muitos, quando está com problema, olham para o céu e falam, meu Deus do céu. Até a natureza deles sabe que Allah está acima de tudo. A natureza das pessoas. Pessoas, se você dá uma pessoa para pedir alguma esmola, alguma coisa, você ajuda ele e fala, Deus te abençoe. É uma palavra que está na língua das pessoas naturalmente. A natureza das pessoas, porque a natureza das pessoas comprova a existência de Deus. Ele sabe que todo bem, o que ele tem, é por Deus. Um jogador de futebol que não tem nem fé, nem religião, muitos deles, você vê que a vida dele é noitada, é desobediência a Allah, mas às vezes ele faz o gol e levanta o quê? Os dedos para o céu. Levanta os dedos para o céu agradecendo a quem? A Deus. Subhanallah, é a natureza da pessoa. O que resta ao ser humano refletir e procurar a verdade com sinceridade e sempre pedir para Allah o guiar para o caminho correto e para a verdade. Esse é o primeiro ponto sobre a crença em Allah. Crença em Allah. Primeiro ponto, a crença na existência de Allah. Segundo ponto, a crença que Allah Azza wa Jal é o Senhor de tudo. Que Allah, louvado seja, é o Senhor de tudo, a senhoria de Deus. Tawhid al-Rububiyya. Os ulama cita al-Rububiyya. Que Allah, o Senhor, é o Criador de tudo. E o reino é todo de Deus. O reinado é todo de Deus. O que significa isso? Primeiro, Allah é o Criador de tudo. É o Senhor de tudo. Allah nos criou. Allah cria aquilo que a gente faz. Allah criou os céus e as terras, a lua, o mar. Tudo isso o quê? É criação de Deus. Até as nossas práticas são criação de Deus. Tudo é criação de Deus. Segundo ponto que aqui importante que a gente tem que citar é que o reinado pertence a Deus. O que significa o reinado? Tudo isso pertence a Deus. O mundo, os céus, as terras, o dinheiro que o homem mais bilionário do mundo tem, pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Os mares, a gente pertence a Deus. Por isso Allah falou no Corão, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pertencemos a Allah e a Ele retornaremos. Nós pertencemos a Allah. A minha alma pertence a Deus. Eu lembro de um aluno em Medina que estava reclamando com o chefe que ele teve um problema sério. Um problema na saúde dele sério, e falou sobre a tristeza dele. O chefe falou para ele, por que você está triste? Você pertence a Deus. Esse seu corpo todo, sua alma pertence a Deus. Allah te deu a saúde, Allah tirou sua saúde agora. Aceita aquilo que Deus te deu. Allah escolheu isso para você, pronto. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Você fala, você tem um dinheiro que é seu. Você fala, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser comprar um carro com esse dinheiro, ou comprar uma casa, ou comprar comida com esse dinheiro, você é livre. Aí vem uma pessoa que não tem nada a ver com isso e reclama. Ninguém tem direito. Nós pertencemos a Deus. Esse mundo pertence a Deus. E o terceiro ponto principal dessa segunda questão sobre a senhoria de Deus é que tudo está nas mãos de Deus. A felicidade, que é Deus que dá. A saúde é Deus que dá. O sustento é Deus que dá. Tudo isso é Allah Azza wa Jal que dá. Tudo. A gente não vai especificar muito, mas tudo isso está nas mãos de Allah Azza wa Jal. O sustento, Allah falou, فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقِ. E procurem o sustento com Allah Azza wa Jal. E quando na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alguns dos companheiros largaram a oração do Jumu'ah para ir, quando viram que estava vindo uma caravana com coisas para comércio, largaram a oração do Jumu'ah, então Allah revelou um versículo e falou, وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا. E quando vem um comércio ou algo que os distrai, eles vão até esse comércio. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. E largaram você, ó Muhammad, mensageiro de Allah, em pé, fazendo a khutbah. Allah falou o quê? قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. Saibam que aquilo que Allah tem é melhor do que a distração e do que o comércio. E depois Allah encerrou o versículo falando o quê? وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. E Allah é o melhor dos sustentadores. O sustento está nas mãos de Allah Azza wa Jal. A gente tem que crer isso verdadeiramente. O sustento está na mão de Allah Azza wa Jal. Qualquer um de nós, se um precisar do outro, vai ajudar uma vez, outra vez. Depois, terceira vez, vai falar, me deixa em paz. Porém, Allah Azza wa Jal, não. Allah Azza wa Jal gosta que você pede para Ele as suas necessidades. Allah gosta que você pede para Ele as suas necessidades. E Allah atende. Allah é generoso, atende. Às vezes pode atrasar. Allah pode esperar um pouco, atrasar para atender o seu pedido, para testar a sua fé. Para ver se você pede uma vez, duas vezes, e fala, já cansei, Deus não me deu. Pedi, Deus não me atendeu. Allah testa a fé das pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, certo dia, entrou na mesquita
e viu Abu Umama, um dos companheiros dele, na mesquita num horário, estava sozinho. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou: Abu Umama, você está na mesquita em um horário que não é horário de oração. Ele estranhou Abu Umama na mesquita naquele horário. Aí ele disse: Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, humumun rakibatni, wa duyunun rakibatni, wa humumun ghalabatni. Ele falou dívidas que estão acima das minhas costas. Abu Umama disse: dívidas estão acima das minhas costas. E minha preocupação está me deixando mal. Ele falou isso para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse? Eu te ajudo? O profeta sallallahu alaihi wasallam não falou eu te ajudo. Ele falou: Ala u'allimuka kalimat. Você não quer que eu ensine para você algumas palavras que se você disser, Allah vai mudar a sua situação? Ele falou: sim, ya Rasulallah. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou palavras que até hoje são ditas nas súplicas dos divulgadores de religião de sexta-feira, nas orações. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Oh Allah, eu peço que você me livre do que? Min al-ham wal-hazan, da preocupação e da dificuldade. Wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. E peço que você me proteja do que? Do desânimo e da preguiça. Wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl. Eu peço que você me proteja da covardia e de que eu seja avarento. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. E eu peço que você me proteja daquela dívida que eu não consiga arcar com ela. O que Abu Umama citou? Hadith correto. Ele diz: eu falei essas palavras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ensinou e Allah azza wa jalla mudou a minha situação. Hadith correto. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o governante na época. Não era o governante? O profeta sallallahu alaihi wasallam falou para ele o quê? Eu posso te ajudar, eu vou fazer isso para você. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ajudava todos os companheiros. O profeta sallallahu alaihi wasallam ele se preocupava mais com as pessoas do que com ele mesmo e com sua própria família. Todo mundo sabe disso. E a história do profeta sallallahu alaihi wasallam comprova isso, o que está nos livros. Porém, o profeta sallallahu alaihi wasallam não. Ligou ele a Allah. Fez com que você se apegue a Allah, se apegue a Deus. Se você se apegar a Deus, você vai o quê? Você vai se salvar. Porque na sua vida, é natural que na vida tenha problemas. Essa vida não foi criada como um paraíso. A gente não vive num paraíso. O paraíso é Yawm al-Qiyamah. Por isso, o Imam Ahmad, rahimahullah, foi perguntado: quando que a gente vai ter a paz? Quando que a gente vai descansar? Quando que vai ser o nosso descanso? O Imam Ahmad, rahimahullah, falou: quando você colocar o primeiro pé no paraíso. Aqui é o descanso. Essa vida não foi feita para a gente descansar. Então, a importância da pessoa se apegar a Allah. Sempre que ela tiver alguma coisa na vida ou qualquer coisa, ela deve se apegar a Allah. Porém, não só na dificuldade, como quando você está bem, está com dinheiro, está com saúde, está feliz, você também deve se apegar a Deus. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ta'arraf 'ala Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shidda." Se apegue, conheça, saiba quem é Allah. Quando você está bem, que Allah vai te atender no momento da dificuldade. Então, se você estiver ligado a Allah no momento da facilidade, no momento da sua felicidade, Allah estará com você no momento de sua dificuldade. Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto a gente citou, que é a crença na existência de Allah. O segundo ponto, a crença na senhoria de Allah Azza wa Jalla. A gente citou algumas questões ligadas a isso. E o terceiro ponto, a crença que Allah Azza wa Jalla, que Allah louvado seja, é a única divindade digna de adoração. Allah louvado seja a única divindade digna de adoração. E esse ponto é o mais importante. Porque foi por causa dessa questão, por causa que Allah Azza wa Jalla é o único que deve ser adorado, por causa das pessoas que se afastaram desse caminho, Allah Azza wa Jalla enviou os mensageiros. O primeiro profeta, todo mundo sabe que é o quê? O profeta Adão. Quem é o primeiro mensageiro? O primeiro mensageiro é Nuh, profeta Noé, alayhi salam. Nuh, alayhi salam. Entre o profeta Adam e o profeta Nuh teve 10 séculos. Entre o profeta Adam e o profeta Nuh foram 10 séculos. Como vem no hadith, a gente vai citar o hadith daqui a pouco. Só para explicar a diferença. Todo mensageiro é profeta. E nem todo profeta é mensageiro. O mensageiro, além de ser o profeta, é aquela pessoa escolhida por Deus. É uma pessoa sem dúvida diferenciada. E talvez ele venha com uma mensagem. Os profetas vieram para continuar o ensinamento de uma mensagem que já tinha. Alguns sábios citam isso. E o mensageiro é o que vem com uma mensagem nova. O mensageiro costuma vir com uma mensagem
nova, como o profeta Muhammad, o profeta Isa, alayhi salam, Jesus, alayhi salam, o profeta Musa, que a paz de Allah esteja com ele. Então todo mensageiro é profeta e nem todo profeta é mensageiro. Então o profeta, desde a época da criação de Allah, da criação do primeiro ser humano na face da terra, que é Adam, até o profeta Noé, até o profeta Nuh alayhi salam, foram 10 séculos sem que ninguém tivesse cometido o shirk. O que é o shirk? Sem que ninguém tivesse associado nada a Deus. Sem que ninguém tivesse cometido a idolatria. A idolatria ocorreu quando? Na época do profeta Nuh. Então o profeta sallallahu alaihi, então Allah louvado seja, o que enviou o profeta Nuh para aquele povo, para tirar ele daquelas práticas que tinham associação a Deus, para que eles voltassem ao monoteísmo. Então isso prova que esse terceiro ponto é o motivo do envio dos mensageiros. O motivo do envio dos mensageiros para a humanidade é para fazer com que as pessoas voltem para a adoração de Allah, louvado seja. E os versículos do Coran provam isso. Allah, louvado seja, diz nesse hadith que ele criou todas as pessoas na natureza pura. Hunafa'a kullah. Hadith citado pelo Imam Muslim. E depois os demônios foram e tiraram as pessoas desse caminho. Depois quando? Na época do profeta Nuh. Então foi aqui que prova que é a primeira vez que ocorreu o shirk. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi perguntado qual que é o pior dos pecados. Perguntaram ao mensageiro de Allah qual que é o pior dos pecados. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." É você associar alguém a Allah sendo que ele te criou. Esse é o pior dos pecados. O hadith está no Bukhari e no Muslim. E também aquela pessoa que não acredita em Allah, ou acredita e não adora Allah único, as ações dessa pessoa não são aceitas nessa vida. Não são aceitas perante Allah Azza wa Jalla. E ela é recompensada somente nessa vida e não na outra. Aisha radiyallahu anha, Aisha, a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, mencionou uma pessoa, disse: ó mensageiro de Allah, Ibn Jud'an era um homem que na época da Jahiliya ele dava de comer aos necessitados e visitava os seus parentes e praticava o bem. Então ela perguntou: ó mensageiro de Allah, isso vai servir para ele? Isso vai adiantar alguma coisa? O que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse? Aisha, não vai adiantar. Não vai adiantar porque nunca ele pediu perdão para Deus. Ou seja, ele nunca adorou a Deus único, nunca adorou a Allah. O hadith está no Sahih Muslim. O hadith correto está no livro do Imam Muslim. Isso aqui prova que aquela pessoa que pratica o bem e não acredita em Allah único e não tem a crença correta, não é aceita dele as boas práticas. Isso aqui mostra a importância da crença correta. Os ulama citam uma questão importante, irmãos e irmãs, é aquela pessoa que não é crente e pratica o bem, ela é recompensada nessa vida por Allah. Ela é recompensada nessa vida por Allah, porém na outra vida ela não entrará no paraíso. Outra questão importante que eu tenho para citar, que é aquela pessoa que nunca ouviu falar da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nunca ouviu falar da mensagem do Islã. Uma pessoa nasceu e morreu, nunca ouviu falar do Islã, nunca ouviu falar da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou o Islã chegou para ele de uma maneira deturpada. O Islã chegou para ele de uma maneira diferente, errada. Por exemplo, hoje nas mídias, algumas pessoas só ouvem falar do Islã através da mídia, que são terroristas, que fazem o mal para os outros, que se explodem, é só isso que eles ouvem falar. Então os ulama citam, aquelas pessoas que o Islã não chegou para eles, ou eles não ouviram falar do Islã, ou do profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, ou não ouviram falar do Islã da maneira correta, essas pessoas, os ulama citam, que serão testadas por Allah no dia do juízo final. Essa questão é importante. Essas pessoas nós não podemos afirmar 100% que elas estarão no inferno. Falar, não, eles estão no inferno porque eles não são muçulmanos. Não. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o que ele disse? Todo judeu ou cristão que ouvir falar de mim e não acreditar em mim, estará no inferno. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou, todo judeu ou cristão que ouvir falar de mim, da minha divulgação, e não acreditar em mim, estará no inferno. Isso significa que o quê? Que aquele que não ouviu, ou até aqueles que os ulama citam que chegou, o Islã para eles não chegou de uma maneira correta. Ou tem índios no meio da floresta que nunca chegou para eles nada. Ou pessoas em lugares que não tem nem televisão. Essas pessoas existem até hoje. Tem muitos lugares assim até hoje.
Então essas pessoas que não chegou até eles a mensagem do Islã, os ulama cita que eles serão testados no dia do juízo final por Deus. Se obedecerem, entrarão no paraíso, e se desobedecerem, estarão no inferno. A principal coisa que todos nós devemos acreditar e saber e crer e estar convictos é que nós não temos mais clemência com essas pessoas do que Allah. Nós não somos mais misericordiosos com essas pessoas do que Allah. Devemos ter certeza que Allah tem mais misericórdia e bondade e clemência com essas pessoas do que todos nós. Não precisa se preocupar. Allah falou: Inna Allah la yadlimu an-nasa shay'an. Allah não injustiça ninguém, nada, jamais. Allah não é injusto. Pelo contrário, Allah, além de justo, mais ainda, Ele é clemente e é misericordioso. Se fosse justo, essas terras e esses céus, esse mundo, não estaria ainda. Por quê? Porque os pecados que acontecem na face da terra, as pessoas continuam vivendo, comendo, Allah dá para eles, e as desobediências que acontecem a Deus, e mesmo assim Allah continua dando vida, saúde e sustento para eles. Isso é o quê? Isso aqui é um sinal da misericórdia e da bondade de Allah, louvado seja. Alguns outros ditos que provam a importância do monoteísmo, do tawhid, da crença que Allah é o único digno da adoração, são vários. Primeiramente, se a pessoa abrir o Corão, a pessoa abrir o Alcorão, na página número 4, a primeira ordem que Allah dá no Alcorão, Allah cita a surata da Al-Fatiha, depois começa a surata da vaca, Al-Baqarah. Na quarta página da surata Al-Baqarah, o que Allah fala? A primeira ordem do Corão: Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ó seres humanos, adorem ao Criador de vocês. Essa é a primeira ordem do Alcorão. A primeira ordem do Alcorão é a ordem para que você adore a Deus. Certo, Rafi? E na mesma página vem a primeira proibição do Alcorão. A primeira proibição do Alcorão. Na mesma página número 4. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. E não associem algo ao Allah, e vocês sabendo disso. Então a primeira ordem do Alcorão é a ordem para que a gente adore Allah único. E a primeira proibição do Alcorão é a proibição para que a gente não caia na idolatria e não caia na associação de algo a Allah. E a principal surata do Alcorão, qual que é? Surat al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Por quê? Porque essa surata fala do monoteísmo de Allah, louvado seja. E Allah falou em vários versículos do Alcorão que aquele que não tiver o monoteísmo estará no inferno. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. É aquele que associar algo a Deus, Allah proibiu para ele o paraíso. São vários relatos citados, são muitos relatos citados pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um dos mais famosos, quando ele enviou o companheiro dele, Mu'adh, para o Iêmen, ele enviou Mu'adh para o Iêmen e disse: ó Mu'adh, você está indo para pessoas que são do povo do livro, ou seja, eram cristãos ou judeus. E disse: ó Mu'adh, você vai até eles. Então a primeira coisa que você vai ensinar a eles, divulguem para eles o monoteísmo. Chamem eles para a adoração de Allah único. Se eles obedecerem, ensine a eles a oração. Se eles obedecerem, ensine a eles a oração. E se eles obedecerem, ensine a eles a questão do zakat. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi indo aos poucos. Começou com o principal, que é o monoteísmo. E sempre que alguém, até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ensinava para eles o quê? A questão do monoteísmo. E certo dia o próprio Mu'adh estava com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o profeta disse para ele: ó Mu'adh, você sabe qual que é o direito que Allah tem sobre nós e qual que é o nosso direito que Allah nos concedeu e nos deu perante ele? Aí ele disse: Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah e seu mensageiro sabem mais. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o direito de Allah sobre nós é que nós adoremos a Allah e não cometamos o que? A idolatria. Esse é o direito que Allah tem sobre nós. E qual que é o nosso direito que Allah nos deu com a misericórdia dele? O nosso direito é que Allah prometeu que não castigará ninguém aquela pessoa que não comete idolatria. Então aquela pessoa que não comete idolatria não será castigada por Deus. Aquela pessoa que tem o tawhid e tem o monoteísmo no coração não será castigada por Allah Azza wa Jalla. Então, esse é o terceiro ponto que fala sobre o monoteísmo, né? Esse é o terceiro ponto principal sobre a crença em Allah. E o quarto e último ponto
principal que tem para falar sobre a crença em Allah é a crença nos nomes e atributos de Allah. A crença nos nomes e nos atributos de Deus. A gente tem que crer que Allah Azza wa Jal tem nomes que são únicos dele e atributos que são únicos dele. Por exemplo, um dos atributos de Allah é que Allah ouve tudo. Um dos atributos de Deus, uma das características de Allah, é que Allah ouve tudo. O ser humano ouve, a gente não ouve? Ouve. Porém, a nossa audição não se compara à audição de Allah, é diferente. Por isso, Aisha radiyallahu anha, ela cita que uma mulher foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam reclamar do marido dela. Uma mulher foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam reclamar do marido dela. Aisha estava atrás da porta. Aisha estava atrás da porta. O que ela disse? Eu ouvia algumas coisas e deixava de ouvir outras. Ela ouviu mais ou menos a conversa, não ouviu tudo. E Allah, acima do sétimo céu, ouviu tudo e revelou o versículo: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Por certo, Allah ouviu aquilo que aquela mulher que estava falando do marido dela, reclamando do marido dela, falou para você. Allah ouviu tudo. Aisha, que estava na mesma casa, no mesmo local, um pouco afastada, ouviu alguma coisa e deixou de ouvir outras. Então essa crença que Allah ouve tudo. Allah vê tudo ao mesmo tempo. Ouve tudo, por exemplo. Quantas pessoas suplicam para Deus? Em quantas línguas diferentes? Allah ouve a todos. Allah ouve a todos ao mesmo tempo. Allah sabe tudo o que está acontecendo nos céus e nas terras. O que cada anjo faz, o que cada pessoa faz. Allah sabe o que está acontecendo com cada inseto no mundo. Ouve tudo, ouve cada passo, cada palavra, cada coisa que você fala. Quantas pessoas estão conversando nesse momento? Quantas pessoas estão dando aula nesse momento? E Allah ouve esses mínimos detalhes. E Allah vê tudo. Não tem como esconder nada de Allah Azza wa Jal. Esses são atributos de Allah Azza wa Jal. Quando a pessoa acredita nesses atributos de Allah, isso aumenta a fé da pessoa. Aumenta a fé da pessoa. Saber que Allah vê tudo. Allah ouve tudo. Allah Azza wa Jal, Ele é o benevolente. Tem pessoas benevolentes que ajudam os outros, mas ninguém tem a benevolência de Allah Azza wa Jal. Então nada se compara a essas características, esses nomes e atributos de Allah, louvado seja. A gente crê que esses nomes e atributos são únicos dele, subhanahu wa ta'ala. A gente para aqui, inshallah. Semana que vem a gente continua com o segundo pilar da fé. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Se alguém tem alguma pergunta?